Seja muito bem-vindo, começa agora mais um Sem Rodeios, o seu programa diário de jornalismo independente. No início, eu sempre faço aquele pedido para você deixar seu like, curtir o nosso vídeo aí no YouTube, porque isso nos ajuda bastante, melhora o alcance aí do programa, assim mais pessoas conseguem assistir a gente. Você também pode compartilhar o link aí dessa live com seus amigos, seus familiares, para que eles também possam acompanhar o Sem Rodeios, e você também pode participar deixando seu recado ali no nosso chat no YouTube. A gente vai acompanhando ali os recadinhos de vocês, as mensagens ao longo do programa. Se você ainda não é assinante da Gazeta do Povo, tá aí a oportunidade para você fazer isso. Você vai assinar agora e pagar só R$1 por mês nos 3 primeiros meses de assinatura. Acesse gazetadopovo.com.br/oferta. Tem link para você clicar na descrição do vídeo aqui no YouTube, tem QR Code na tela para você apontar a câmera do seu celular. Aqui na descrição do vídeo no YouTube tem também o link para você participar de uma votação do IBEST, que a Gazeta do Povo está concorrendo em 3 categorias: canal de política, notícias e jornalismo, 2 programas na categoria podcast. Então, faz a sua parte aí, clica aqui no link da descrição do vídeo e vota lá para ajudar a gente nessa premiação. Hoje, aqui no Sem Rodeios, a gente vai falar sobre a defesa de Jair Bolsonaro, que pediu que as audiências com testemunhas sejam canceladas por falta de acesso às provas. Lula ataca ministros e defende Janja após climão com Xi Jinping vazar para a imprensa. E com baixa representatividade, o pessoal utiliza a STF para impor a vontade sobre o Congresso. Tudo isso e muito mais ao vivo até às 3 da tarde. A gente bate esse papo e ouve a opinião dos comentaristas da Gazeta do Povo. Vamos dar as boas-vindas, então, aos nossos convidados, Jorge Serrão e André Marcília. Sejam muito bem-vindos. Marcília, vou começar contigo hoje, porque a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro pediu ao ministro Alexandre de Moraes, ministro do STF, do Supremo, o cancelamento das oitivas das testemunhas indicadas no processo sobre a suposta trama golpista. Isso porque foram anexadas provas e a defesa pediu mais tempo para analisar essas provas, Quer dizer, mais uma vez a gente está falando aqui de acesso integral aos autos e que as defesas têm dificuldade de analisar os processos, Marcília? Bem-vindo. Boa tarde, Rosana, obrigado. Boa tarde, Serrão. Boa tarde a toda a audiência do nosso querido Sem Rodeios. Eu continuo com a minha voz rouca aqui de locutor noturno de AM, mas... enfim, tomara que assim não fique, senão terei que mudar para o período da madrugada, ficar trazendo boleros e músicas do Roberto Carlos com essa voz. De qualquer maneira, isso não tem nada a ver com o assunto, vamos para o assunto. Mas, enfim, se aqui eu trastejar na minha voz, me perdoe. O fato é o seguinte: a gente tem dito, e eu tenho dito, sobretudo, desde o início dessa história, que o acesso aos autos não seria dado. E é óbvio que não seria dado por completo. E por que não seria dado por completo aos réus do dia 8, aos réus do inquérito do golpe, ao Bolsonaro, ao seu advogado e partes ligadas a ele? Por uma questão muito simples. Porque eles não deram acesso aos autos para ninguém até hoje. Para nenhum dos réus do dia 8, para nenhum dos réus do inquérito dos atos antidemocráticos, para nenhum dos réus do inquérito das milícias digitais, para nenhum dos réus dos inquéritos das fake news, do qual, inclusive, eu atuei como primeiro advogado no caso da Cruzoé. Até hoje eu não tive acesso aos autos, até hoje a Cruzoé está dentro do inquérito e o Mário Sabino, seu fundador, também. Por que eles não vão dar agora? Porque se eles derem agora, eles precisam dar para todo mundo. E se eles derem para todo mundo verá o que está lá. E a gente não pode ver o que está lá, porque o que está lá não é correto. Não estou nem dizendo que há uma ilegalidade material, o que eu tenho minhas desconfianças, mas uma ilegalidade processual, nossa, todas possíveis. Aliás, desde o início nós temos inquéritos, todas as pessoas que foram até hoje investigadas, a gente precisa lembrar disso todo dia, todas as pessoas que foram investigadas e que foram julgadas nos inquéritos, todos eles que acontecem no Brasil dentro do STF desde 2019, poderiam inclusive ser indenizados ou poderão um dia ser indenizadas porque todas essas investigações e julgamentos são ilegais, porque fundados em algo que não é constitucional, que é o regimento interno do STF.
Todos esses julgamentos fixam a sua competência no STF com base no regimento interno do STF, que não é maior do que a Constituição. A Constituição veda o que está sendo feito desde 2019. Então é óbvio que eles não vão entregar legalidade ao caso Bolsonaro, porque eles não entregaram legalidade a ninguém. E eles não podem entregar agora a todo mundo, e não podem entregar uns e não a outros, por óbvio. Então a gente está dentro desse circuito. Eles não vão entregar acesso aos autos. O que acontece? Eles disseram que iriam entregar para o Bolsonaro, para os advogados do Bolsonaro, aquilo que a Polícia Federal considerava adequado. E não os autos, mas aquilo que estava de posse da investigação da Polícia Federal. E a Polícia Federal é que ia fazer essa entrega. Bom, já começa errado porque a Polícia Federal não tem que entregar nada, quem tem que entregar é o juiz, ponto. 2, está errado também porque na decisão do Moraes, facultando esse acesso, já estava lá restrito que documentos que a Polícia Federal considerasse sigilosos não seriam entregues. Ou teriam que ser pedidos à parte. Bom, então já não iam ser entregues, porque depende da subjetividade da Polícia Federal. Dizer que esse ou aquele documento devem ser entregues. Então já está tudo errado, o acesso a gente sabia que não viria, e eu sempre disse também no início que esse acesso aos autos conferido, ou seja, se o ministro Moraes entende que esse acesso maior, não total, mas esse acesso maior a provas da Polícia Federal deveria ser feito, se ele assumiu, se ele anuiu, se ele concordou que isso deveria ser feito, tudo tinha que ser anulado. Não é nem mais tempo. A defesa está pedindo mais tempo e está certa de pedir mais tempo para a gente ficar aqui com a notícia. A notícia é essa. A defesa pede mais tempo antes da audiência. Claro, você recebe um fato novo, você recebe mais informações sobre o processo, você tem que se preparar. Você tem que ter tempo para ler aquilo, para digerir, para criar uma estratégia. Aí não, a audiência vem logo em seguida. Claro que a audiência deveria ser adiada. Claro que deveria ser dado mais tempo às partes. É óbvio, do óbvio, do óbvio. Mas mais do que isso. Tudo o que aconteceu agora nesse inquérito do golpe deveria ser anulado. Porque se os advogados tiveram acesso agora a novas provas, não é a audiência que não deve ser feita, é tudo que foi feito não deve ser feito, porque tudo que foi feito sem que os advogados tivessem acesso completo aos autos. Então tudo correu dentro de uma ilegalidade que o próprio Moraes assumiu. Se o Moraes diz assim, veja, pensem comigo, uma coisa aqui básica, pense comigo, o Moraes diz assim, a parte devia ter acesso a algumas provas que até agora eu não dei, então eu vou dar acesso a essas provas. Certo, mas se a parte, então, veio no caminho do inquérito, da investigação e do julgamento até agora sem essas provas, e o Moraes acha que é importante que a defesa tenha acesso, o Moraes acha que a defesa tem direito a essas provas, nada deveria ter transcorrido até agora sem que a defesa tivesse acesso a essas provas. A defesa tendo acesso a essas provas, a gente deveria voltar lá para o início da investigação e começar todos os atos de novo, porque eles são nulos. Não é só a audiência que deveria ter mais tempo, mas nem isso o STF ou o Moraes dão. Eles sequer permitem que a audiência seja adiada. E por quê? Porque eles têm pressa. Eles têm pressa por quê? Porque eles querem condenar logo. E por que eles querem condenar logo? Porque eles querem impedir que o Bolsonaro e o bolsonarismo influenciem nas eleições do ano que vem. Provavelmente virá ao Bolsonaro algum tipo de punição que o impeça de militar, que o impeça de estar num palanque, que o impeça de estar nas redes sociais, de falar, de discursar, de impactar nas eleições. Inelegível ele já está, mas não querem nem que ele influencie na candidatura dos outros. Então é isso. A gente tem aqui ilegalidades jurídicas em escala, frequentes, recorrentes e infinitas para justificar um interesse político completamente, aí sim, antidemocrático. Bem-vindo, Serrão. Vamos falar sobre essa questão, né? Marcília sempre trazendo muitas explicações muito boas, né, sobre o aspecto jurídico da coisa, né? Mas a gente segue vendo que esses processos no STF não seguem exatamente os ritos legais, né, Serrão? Saudações, meus amigos, meus amados haters, meu povo da Gazeta do Povo, minha musa Rossana Bittencourt, e agora a novidade desde ontem à noite, proclamei meu muso, André Marcília, pelos poderes supremos a mim concedidos a mim mesmo,
eu declaro que André Marcília agora é meu muso. E aí aquela reclamação que ele fez ontem, que eu só chamo de musa a Rossana Bittencourt, agora também chamo de muso o André Marcília. Gostaria também de chamar de muso o Supremo Tribunal Federal, mas não está ajudando. Infelizmente não está ajudando. O Brasil precisa passar por uma reformulação profunda do ponto de vista institucional. Essa crise que estamos vivendo, ela está sendo a crise da vaidade, da intolerância, da vingança, do desrespeito ao Estado de Direito, da incivilidade, da falta absoluta de democracia e, o que é assustador, a falta do bom senso, a falta do equilíbrio, a falta do respeito de um poder com outro. O que a gente está vendo do Brasil é uma loucura absoluta. E imposições, inovações, a gente hoje é obrigado a acreditar no que é proclamado supremamente. Então, hoje, aquilo que seria uma liberdade de expressão parlamentar, ela já foi relativizada. Então, pode-se tudo, o artigo 53 da Constituição também foi relativizado, pode-se abrir qualquer investigação criminal contra parlamentar sem precisar pedir a permissão da Casa Congressual, o Supremo já considera isso algo normal e vai tocando barco, vamos tocando barco. Então, um poder acaba interferindo no outro. O Supremo acaba agindo politicamente, fazendo política através da decisão judicial, fazendo legislação através da interpretação do regramento excessivo jurídico que temos no Brasil. De novo, até cansar. Isso não combina com o que se espera que seja Estado democrático de direito. Não combina nem com Estado de direito. Democrático, então, nem se fala. Então, a situação vai ficando complicada. Você tem o devido processo legal aonde? Devido processo legal como? Num país em que a gente está vendo a abertura de inquéritos, investigações secretas. Você tem processo sob sigilo, investigação sigilosa ou secreta e provas que não são disponibilizadas para a defesa poder analisar e refutar ou concordar com elas. Como é que você faz a plena defesa de um réu, de um acusado ou de um investigado se você não tem acesso pleno aos autos? Quando você não tem acesso pleno aos autos, você não está no ordenamento jurídico brasileiro normal. Você está num estado de exceção. E a gente já cansou de repetir aqui que na história da humanidade tivemos várias situações como essa. E ainda temos, porque estamos vendo isso acontecer no Brasil e em vários países nos quais ou com os quais o presidente Lula e o presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, estiveram reunidos nos últimos dias na Rússia e na China. Então, o autoritarismo, a tirania, ela não ronda só a Europa, não, ela está rondando o mundo todo e o Brasil está babando o ovo da tirania. Desculpem essa expressão horrorosa, mas tem que falar a verdade para você poder entender duramente. O Brasil está bajulando a tirania. Lá fora ou aqui dentro. O desgoverno Lula, ele é baseado em alguns princípios básicos. Vingança, mentira, incompetência de gestão. Só isso aí já basta para desqualificar completamente um governo. Mas você tem mais. Você tem a má intenção, você tem a falta de competência para saber o que fazer com a coisa pública, ou então a má intenção do que fazer com a coisa pública, que também é
modelito claro da parte deles. E aí o que a gente fica vendo? Um país que está perdidaço. E o Poder Judiciário, a cúpula do Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, que tem o papel nobre de ser o guardião da Constituição, o Supremo tinha que ser nossa musa ou nosso muso, e a gente não consegue ver o Supremo assim. Aí o que acontece? Temos um Supremo que é criticado o tempo todo por qualquer um. Hoje o brasileiro não sabe a escalação da seleção brasileira de futebol, que será treinada por Carlo Ancelotti, que vai ganhar 48 milhões de reais por ano para ser o treinador da seleção. A gente tem hoje um poder judiciário em que os seus craques faturam também salários sensacionais. Basta você ver o padrão de vida desse pessoal. E a contrapartida que é dada a eles como servidores públicos, por eles como servidores públicos, à sociedade brasileira deixa muito a desejar. Então a gente está vendo muito judiciário e quase nenhuma justiça. Por isso que a gente precisa bater na tese. Precisamos no Brasil hoje menos judiciário e mais justiça. Justiça é a prática efetiva da segurança e do Estado de Direito. Caramba, o Brasil tem juristas fabulosos. O Brasil elaborou uma Constituição que tem defeitos. O próprio ministro Luiz Roberto Barroso veio dizer agora em Nova York que a culpa de toda essa polarização que vem sendo utilizada para apelar à judicialização é culpa dessa Constituição que tenta tratar de tudo, muito ampla. Tá, mas essa Constituição ampla, ela tem o defeito do exagero da amplitude pouco regulamentada, combinada com algumas coisas que ela tem de fundamental. A defesa de direitos. Então ela tem ali coisas bem claras, mas nem isso fica claro para quem está dominando o poder. Porque quem está por cima da carne seca interpreta a lei, interpreta a sua vontade de acordo com seus interesses, e não com o interesse maior do povo brasileiro, do Estado brasileiro, ou até dentro do espírito originário daquela lei. Toda lei tem um espírito originário. Toda lei, quando o legislador elabora, ela tem ali princípios que justificam essa lei. Aqui no Brasil, a gente tem tanta lei em vigor que a gente hoje tinha que ter uma grande campanha pela desregulamentação, pela diminuição da quantidade de leis em vigor, pela necessidade urgente de ter uma Constituição enxuta, pela necessidade de uma reforma do judiciário que torne o judiciário acessível, mais barato, mais rápido, um judiciário municipal para resolver questões bem objetivas, bem simples, bem rápidas. Uma força maior para mediação, para evitar que você gaste tempo, dinheiro, paciência das pessoas com judiciário, com burocratice juristocrática. A gente quer resolver as coisas, ou deveria querer. A gente precisa de um judiciário para fazer a lei ser aplicada como ela é, para impedir a impunidade, para não deixar ter injustiça. Olha quanta missão nobre que a gente tem a fazer, e nós temos aqui grandes pensadores do direito no Brasil para falar disso. Cadê o debate? A pobreza do debate sobre essa questão assusta, apavora. O parlamento deveria estar fazendo isso, está fazendo mal. Não está tocando direito. Não está cumprindo o seu papel até de fiscalizador. O Senado não fiscaliza o Supremo, que seria o papel dele. E você querer que o Conselho Nacional de Justiça, que é o órgão externo fiscalizador do Judiciário, vá fiscalizar o Supremo, sendo ele presidido pelo presidente do Supremo, você está de brincanagem, né? Então esse é o retrato do Brasil, esse é o nosso problema, um modelo falido, equivocado, muitas vezes mal intencionado, que não quer se resolver. Então quando a gente vê esse caso do 8 de janeiro, não é só o 8 de janeiro, não. Tem um monte de processo aí persecutório contra qualquer pessoa, em que ou você tem inquérito sigiloso, investigação sigilosa, não tem pleno acesso aos autos,
você observa claramente perseguição, parece que tem uma Gestapo atuando contra quem está sendo alvo de inquérito ou de processo, e isso não combina com o Estado de Direito, isso não combina com a tradição que o Brasil tem de, ao menos no direito, afirmar que isso não pode acontecer. O Brasil já teve várias ditaduras, mas nas várias ditaduras que tivemos, nós tivemos brilhantes advogados que defenderam as pessoas realmente oprimidas. Nós tivemos no passado, não temos hoje, a Ordem dos Advogados do Brasil focada em defender o interesse do oprimido, daquele que está sendo vítima de injustiça. Isso não está acontecendo há muito tempo no Brasil. A Ordem virou uma instituição burocrática arrecadadora da função advocatícia e que está deixando de cumprir o seu papel de cidadã, verdadeiro papel de cidadã da história. Então, eu dedico esse programa de hoje, faço uma homenagem ao avô do Guilherme Fiuza, o grande jurista Heráclito Sobral Pinto, um dos maiores advogados da história do Brasil. Também homenageio Evandro Lins e Silva, um super advogado. Também evoco a memória de três figuras que ontem deveriam ter sido lembradas pela sua luta pela liberdade, pelo direito. A princesa Isabel, que teve a coragem de abolir a escravatura no Brasil. José do Patrocínio, que foi um combatente da nossa imprensa na luta pela liberdade, pela libertação dos escravos. E Luiz Gama, também jornalista, um dos gigantes da nossa nacionalidade. Negros de verdade, mas jamais negros no espírito, negros de verdade que tiveram a condição de defender a liberdade, as pessoas, a justiça, o direito, e esses merecem a nossa homenagem, merecem que a gente se espelhe neles para consertar esse Brasil de hoje, que está insuportável, mas que tem solução e nós, o povo, daremos solução para tudo de errado que está acontecendo aqui. Só temos que reagir dentro da lei e da ordem, porque quem não reage, rasteja. Marcília, já a gente vai comentar sobre uma entrevista que o Lula deu à revista New Yorker, mas antes quero comentar o que aconteceu ontem, né, que rolou um climão lá entre a Janja e o Xi Jinping, que ela pediu a palavra em uma reunião e falou sobre o TikTok, né, que a plataforma aí favorecia conteúdos da direita. E o presidente Lula teve que sair em defesa, então, da esposa e ficou bastante irritado dessa informação ter vazado. Mas hoje em dia, né, Marcília? Pleno 2025, não tem como a gente esconder certas coisas, né? Não, primeiro que, assim, eu fiquei espantado com o espanto dele de ter isso vazado, porque ele nos disse, o Lula, né? Primeiro ele disse que ele que fez a pergunta. Aí eu fico mais preocupado, porque se fosse a Janja não é nada. Então, se uma pessoa que não é nada para o país, né? A Janja é uma pessoa importante para o Lula, só. Mas para o país ela não é nada, ela não tem nenhum cargo, ela tem um cargo institucional, a função dela é institucional. Primeira-dama não é cargo. Bom, então, se uma pessoa que não é nada para o país faz uma pergunta que não deveria ser feita, enfim, menos mal. Agora, se foi o presidente que fez essa pergunta, como ele disse num vídeo ontem, para jornalistas, aí eu fico bem preocupado. E o pior não é isso. O pior é ele achar que esse vídeo não deveria ter sido vazado. Quer dizer, ele faz uma pergunta para o ditador, que ele chama de companheiro, Xi Jinping, ele chama companheiro Xi Jinping, chamou assim no vídeo. Perdoe a imitação indevida. Mas faz uma pergunta para o ditador sobre banimento de uma plataforma de rede social e diz que isso é um assunto pessoal, diz que isso é um assunto confidencial que não deveria ter sido vazado. Pô, isso é um assunto da mais alta importância, isso é um assunto de interesse público.
Ele deveria ter vergonha de ter feito a pergunta, porque é uma pergunta que busca censura, e ele deveria ter vergonha de, ao ter feito a pergunta que tem um símbolo censório, achar que isso deveria ter ficado entre quatro paredes. Pô, o cara vai lá falar de censura e quer que ninguém saiba? Então, isso tudo me preocupa, porque isso mostra a falta de capacidade, de compreensão do que significa a função dele. Né? E a falta de compreensão do que significa banir, regular ou censurar a plataforma de rede social. Isso não é qualquer coisa, isso não é de qualquer maneira. E pior de tudo, o Lula ainda colocou uma cereja no bolo dessa história toda ontem, nessa conversa com os jornalistas, ao dizer que mais do que a pergunta sobre o que ele deveria fazer com a plataforma TikTok, que, segundo a notícia, e era essa a notícia que a Janja teria dito a ele, que era uma preocupação porque tem sido usado pela direita. Então a preocupação da Janja, depois o Lula nesse vídeo disse assim, porque a Janja teria dito que a preocupação dela é mulheres e crianças. Não, senhor. A Janja, está na notícia, teria dito que a preocupação dela é que a plataforma tem sido usada pela direita. Ela, lógico, ela disse pela extrema direita. Porque para esquerdista, toda direita é extrema. E toda extrema esquerda é esquerda. Então, nesse lugar, a preocupação é ainda maior, porque a Janja teria buscado com isso combate à direita, ao fato da direita estar tendo voz no TikTok, e o pior de tudo, o Lula teria acrescentado, ou acrescentou, o vídeo mostra, claro, aí não é mais fofoca, ou não é alguém disse, alguém ouviu, não, ele falou na reunião com os jornalistas que o pedido que ele fez ao companheiro Xi Jinping, palavras do Lula, ao companheiro Xi Jinping, imagina só, olha em que momento ridículo da nossa história nós nos encontramos. O companheiro Xi Jinping, o Brasil tem um companheiro desse, um ditador. Bom, enfim. O companheiro Xi Jinping, então, mandaria aqui para o Brasil um chinês de confiança do governo para tratar da questão digital, segundo palavras do Lula. Estou textualmente dizendo o que ele falou. Ou seja, para tratar de regulação de redes. Nós vamos ter um expert chinês de confiança de um governo ditatorial, a pedido da Janja, que estava preocupada com a ascensão da direita no país, para nos ensinar como regular as redes. O que pode ser pior que isso? O que pode ser mais grave que isso? Uma pessoa do governo chinês vir ao Brasil a pedido do governo brasileiro para nos ensinar como regular redes. Será que é possível? Eu pergunto, Serrão, toda a audiência, Rossana, será que é possível, depois disso, alguma pessoa ainda ter capacidade de não perceber que regulação é só um nome bonitinho, um eufemismo para censura? Você acha que o governo chinês regula alguma coisa de rede social ou censura? Se esse é o nosso modelo, o que esperar da regulação brasileira? Será que alguma pessoa ainda vai ter capacidade de acreditar que o que esse governo busca, em aliança ao STF, é regular alguma coisa? Muita gente me pergunta, como é que você é contra a regulação? Você é advogado, eu não sou contra regular, eu sou contra censurar. Então tá na cara. Se vê um chinês, gente, um chinês nos ensinar a regular, não é regulação, é censura. Vamos dar o nome ao que é. Vamos, então, aqui ser honestos. E a pedido depois da Janja dizer que o perigo do TikTok é a ascensão da direita. Então é claro que é censura e é censura política. Já censuraram o X nas eleições municipais. O que eles querem fazer nas presidenciais? Com esse caso, estando na boca dos ministros e na caneta dos ministros do STF, na boca de todo parlamentar de esquerda, e agora, com a ajuda dos chineses. É para se lascar, como dizia um amigo meu. É um banho de censura. A gente já não esconde mais. As pessoas precisam passar, pelo menos então, a ser sinceros conosco. O que eles querem
é censurar redes sociais por interesse político nas eleições presidenciais do ano que vem. Ponto. É isso. Sejam honestos conosco, sejam verdadeiros e digam a verdade. É isso, né, Serrão? Enquanto isso, o presidente Lula dando entrevista à New Yorker, né, que é uma revista importante dos Estados Unidos, e com uma imagem de bom moço, né? A revista passa essa impressão. Até tem uma aspas aqui na reportagem da Gazeta do Povo, falando sobre Lula, abre aspas, Lula construiu uma carreira baseada em princípios de esquerda inabaláveis, mas também sempre se orgulhou de sua capacidade de se relacionar com diversos líderes. E continua, né? Fecha aspas, vamos dizer assim. Mas, Serrão, a capacidade de se relacionar com diversos líderes aí tem mostrado, né, nessa viagem que são líderes que não são tão interessantes para o resto do mundo, né, Serrão? Olha, eu fico imaginando a tristeza que passou o falecido Pepe Mujica. Se é que ele teve tempo, não sei se ele teve tempo, condição de ver. Imagina Pepe Mujica vendo Lula ao lado desses ditadores que alguns deles ele já até abominou. Mujica abominou Maduro. Então, Mujica, que era esquerda convicta, abominando completamente. Ainda bem, talvez ele não tenha tido tempo, talvez tenha tido sorte de ter sido levado antes para a eternidade e não viu essa imagem dantesca de Lula, que era alguém que ele admirava, ao lado dos maiores tiranos da época histórica atual. Que vergonha, que coisa triste, que traste. Que traste. Não é triste, é um traste. Esse modelo a que o Brasil está sendo submetido é assustador. Aí o Brasil faz parcerias com a China, tem 37 acordos que a gente não sabe nem o que são. Lula ainda fez novos acordos, está pegando dinheiro dos chineses para investimentos que a gente não sabe concretamente no que vão ser feitos aqui no Brasil. E temos também a parceria importante da China com o Supremo Tribunal Federal do Brasil. Isso foi anunciado também publicamente. Que parceria é essa? Na área da inteligência artificial ou outras áreas aí que a gente não sabe. Que tecnologia a China tem para dar para a gente em termos de democracia, por exemplo? Acho que é uma tecnologia meio furada, né? Meio falha. Né? Então é assustador tudo isso que a gente está vendo. Apavorante, eu até acrescentaria. Então, Lula está de brincanagem. É alguém que voltou à cena do poder, perdão, foi uma outra cena para onde ele voltou, mas que essa cena está desagradando, essa cena está custando caro à sociedade brasileira. Essa cena está nos envergonhando. Essa cena está transformando o Brasil num pária internacional em termos de Estado de Direito e respeito à democracia. Não adianta, como aconteceu na segunda-feira agora, o ministro Luiz Roberto Barroso se encontrar lá nos Estados Unidos com o presidente da Suprema Corte americana. É bonitinho, é engraçadinho, o presidente da Suprema Corte brasileira se encontrando com o presidente da Suprema Corte americana. O que uma Suprema Corte tem a ver com a outra? A gente comparar a Suprema Corte americana com o papel que está sendo feito pelo Supremo Tribunal Federal Brasileiro, me parece até uma maldade. Mas vamos lá, né? Quem puder, faça a comparação. Quem puder, encontre pontos positivos a serem comparados. Quem não puder, chore, lamente, reclame, proteste, faça o que for possível. Mas está cansando esse tipo de narrativa o tempo todo, é provocação a todo instante, é demonstração de poder a toda hora. Abusos de autoridade, por que não? Isso não está combinando com nada democrático, não está combinando com nada que seja o desejo verdadeiro do povo brasileiro. A gente quer comida, diversão e arte, a gente quer poder se desenvolver, trabalhar, avançar, crescer, e não estão deixando. Cadê o combate ao crime no Brasil? No Brasil, ou você tem impunidade, ou você tem gente condenada injustamente. Tem uma estimativa aí
que diz que pelo menos 20% dos condenados no Brasil não deveriam estar punidos. Isso é fruto de injustiça. Pelo menos 20%. Talvez seja bem mais até. Mas vamos lá. 20% de injustiça já é um número apavorante para qualquer sociedade. Então nós precisamos retomar o Estado de Direito no Brasil, precisamos de uma reforma constitucional, reforma política, reforma do judiciário. A gente precisa de reformas de verdade. Não dá mais para adiar as reformas. Fizeram uma agora que foi a tal tributária, que não é reforma, foi deforma. Porque você não faz reforma tributária antes. Você só pode fazer uma reforma tributária se você fizer primeiro a redefinição do tamanho do Estado em que essa reforma vai ser aplicada. Nós não fizemos isso. Então, o que o Brasil está preparando é uma tragédia do ponto de vista da arrecadação, da gestão pública, da gestão fiscal. O Brasil tem prazo para quebrar. Será que estão planejando uma secessão, uma separação do Brasil? Parece que é isso que se desenha. Esses acordos com os chineses deixam a gente desconfiados. Estão preparando o quê? Estão vendendo. O chinês está comprando terra da com pau no norte e nordeste. Para quê? Para separar do Brasil daqui a pouco? É isso? No curto e médio prazo? Criar zonas de processamento e exportação que daqui a pouco viram protetorado chineses dentro do Brasil? É isso? É isso que Lula está colaborando com, como ele disse, o companheiro Xi Jinping? Olha, eu vi um negócio desse, é para acabar. Aí esse cara depois vem querer falar de soberania. Tá de brincanagem, Lula. Tá tudo errado. Mas tudo será consertado no tempo certo, da forma certa, com legalidade, legitimidade e liberdade. Aguardem. Bom, você já sabe, né, que aqui no Sem Rodeios a gente não enrola, a análise é clara, firme e com os fatos que realmente importam. Mas para manter esse conteúdo no ar, a gente conta com o apoio dos assinantes. Por isso, aproveite essa chance para assinar a Gazeta do Povo agora por apenas R$1 por mês nos 3 primeiros meses. Você acessa gazetadopovo.com.br/oferta. Tem o link para você clicar na descrição do vídeo aqui no YouTube. Tem QR Code na tela para você apontar a câmera do seu celular. Então, não perca essa oportunidade de se tornar assinante da Gazeta do Povo. Aproveita que você está no YouTube, deixa aquele like ali, ó, o joinha, que isso nos ajuda muito também. E participe também da votação do IBEST, em que a Gazeta do Povo concorre em 3 categorias. Então, vai lá e dá essa ajudinha, porque isso é muito bom pra gente. Agora, Marcília, vamos falar que o presidente da Câmara, né, Hugo Motta, acionou o STF para tentar manter aquela decisão da casa que suspendeu o processo contra o deputado Alexandre Ramagem. Mais uma vez, né, a gente fala sobre esse assunto, porque esse também é o tema do editorial da Gazeta do Povo de hoje, para falar dessa crise institucional entre legislativo e judiciário aqui no Brasil. Rossano, vamos dizer aqui, vamos dividir, então vou fazer uma divisão na minha análise em 2 aspectos. Primeiro o aspecto jurídico, depois o aspecto político. E vou fazê-los rapidamente, porque também o assunto não cabe a gente ficar aqui elucubrando muito. Eu acho que a coisa me parece simples. Do ponto de vista jurídico, o Motta, o que ele fez? O STF foi lá, deu uma decisão que é inconstitucional, todas as decisões do STF são inconstitucionais, isso ainda é novidade. Ele ajuizou, depois de consultar a sua assessoria jurídica, uma DPF. A assessoria jurídica da Câmara está correta? Está correta. Por quê? Porque a DPF é uma ação constitucional é uma ação residual. Quando nenhuma outra cabe a DPF. E a DPF ela pode ser ajuizada quando há uma violação constitucional por conta de uma decisão judicial. Ou seja, quando uma decisão judicial viola a Constituição, cabe uma DPF. E quando não cabe mais nenhum recurso, é que a DPF é usada. É exatamente o caso. Foi uma decisão inconstitucional, não cabe nenhum recurso, então ele foi lá, era uma decisão judicial, ele foi lá e manejou a DPF. Tá certo, assessoria jurídica da Câmara tá correta. Bom, ainda do ponto de vista jurídico, quem que julga isso daí? Bom, isso daí vai ser distribuído a algum relator. Qual é a chance de um relator
Vamos lá. Aí a gente começa a caminhar agora para o aspecto político. Qual a chance de um relator sorteado chegar e falar assim: não, vou aqui anular toda a decisão da primeira turma? Zero chance. A menos que isso caia com o André Mendonça, que tem tirado as manguinhas de fora. Acho difícil cair com ele, embora o sorteio seja, como todos sabemos, um sorteio. Mas, se cair com ele, também acho difícil. Seria interessante até ver até onde vai o enfrentamento dele, porque ele tirou as manguinhas de fora depois de muitos anos em silêncio, terrivelmente em silêncio. Ele foi nomeado em 21 e agora, em 25, já faz um tempinho, hein? Ele está começando a deixar de falar as coisas que ele pensa do púlpito da igreja e passando a falar do púlpito, da tribuna do STF, onde ele deve falar mesmo. Vamos ver. Seria demais se ele tivesse essa coragem toda. Não sei se tem. Sinceramente, se o corporativismo do STF não o suga de tal maneira que a coragem dele se curve. E ainda, vamos lá, ainda que ele desse um voto contrário à primeira turma, a gente tem ali todo o resto que vai votar com a primeira turma e que vai referendar a decisão que foi tomada lá. E outra, essa decisão na DPF, ela vai ser julgada, sabe quando? Quando eles quiserem. Ela vai ser distribuída, sabe quando? Quando eles quiserem. Sabe quando o relator vai tomar conta desse caso? Quando bem entender. Então, nada, não tem prazo nenhum. E a chance disso ir para a gaveta é muito grande. Eu me lembro, só para vocês terem uma ideia, quando houve a suspensão do X aqui, eu, junto do Partido Novo, nós ajuizamos uma DPF. Eu fui consultor dessa DPF e nós ajuizamos. Até hoje a DPF não foi julgada. O X saiu, o X voltou e a DPF Bamerindos continua numa boa. Ela está lá sem ninguém fazer nada. Portanto, existir uma ação não significa que ela vai ser julgada. Ponto. Muito bem. Essa é a questão jurídica. Aí eu vou para a questão política. A chance do Mota estar jogando com essa situação toda é muito grande. O que eu acho que o Mota está fazendo? Ele sabe que ninguém vai julgar essa DPF, ele sabe que o STF não vai reverter essa decisão, ele sabe, a não ser que ele seja realmente de uma ingenuidade pueril, e ele não é. Embora não seja dos mais espertos, ingênuo ele não é. Muito bem, então ele sabe que não vai ser julgado, ele sabe que nada vai ser revertido. O que ele está fazendo? Ele está usando o campo jurídico para dizer: estou fazendo a minha parte, estou fazendo alguma coisa. O campo jurídico ele pode ficar se mexendo as peças. Por quê? Porque o campo jurídico está na mão, quem comanda? O STF. Não está na mão dele, Mota. O que está na mão dele, Mota? O campo político. E é nesse campo que ele não faz nada. E aí que eu acho que é de propósito. Ele está ali jogando fogos de artifício no campo jurídico, onde ele não controla o processo, porque está na mão do STF, para dizer: estou fazendo minha parte. E, com isso, não fazer nada no campo político, que é onde aí sim ele poderia fazer alguma coisa. O que ele poderia? Poderia pautar anistia. O STF não vai obedecer a decisão da Câmara? O STF vai enfrentar a decisão da Câmara? Vamos pautar anistia amanhã. E aí? Mas o STF julgou a anistia inconstitucional. Então vamos pautar impeachment aqui do ministro. Mas o STF julgou... então vamos pautar aqui outra coisa. Então, o que me parece é isso. É que no campo jurídico o Mota vai andando para não precisar andar no campo político, onde ele tem controle das coisas, e as coisas ali no político poderiam funcionar. No jurídico, ele sabe que não vai dar em nada. Me parece, portanto, que o que o Mota está fazendo é uma ação para dar um tiro de festim, para jogar uma biribinha de festa junina na opinião pública, todos nós olharmos e falarmos: poxa, o Mota fez alguma coisa? Enquanto isso, a gente olha para onde ele poderia realmente estar fazendo algo, que é o campo político, e ali ele não faz nada. Apenas vai jantar com os ministros e volta jantado. Jorge Serrão, sua análise dessa questão aí. Olha, eu sou obrigado a acompanhar o voto do meu muso, o brilhante relator. Hugo Mota tá jogando pra galera sim. Vamos lá, Hugo Mota, vamos colaborar com você.
já que a gente não está aqui para ficar falando mal do presidente da Câmara, perder tempo criticando o presidente da Câmara pelo que é ou pelo que ele deveria ser, o que ele deveria fazer. Então vamos direto ao assunto. Problema é para ser resolvido, não é para ser embromado. O que mostra hoje que o parlamento precisa fazer? Só tem uma única solução para resolver toda essa história que o Brasil está vivendo agora. Vou dar a solução bem simples e objetiva. Proposta de emenda constitucional revogando os artigos 359 L e M da Lei do Estado Democrático de Direito. Se você fizer isso, acabou com toda essa historinha do processo do 8 de janeiro. Acabou, fim de papo, fim de jogo. Não precisa nem votar anistia se fizer isso. Tá? Porque é só depois recorrer e acabar com a história. Mas aqui no Brasil a coisa é tão esquisita que você, além de acabar com essa maldita lei estúpida, mentirosa, subjetiva, você tem que declarar também que aqueles que foram condenados injustamente não podem ser condenados injustamente, tem que acabar. Para! Zero a operação. Zerou a operação? Aí vamos começar o Brasil de novo. Vamos garantir a liberdade eleitoral. Todo mundo que vai querer disputar a próxima eleição possa disputá-la. Quem venceu, venceu. Quem não venceu, vai para casa. Aí quem reclama já perdeu. Agora, a gente não pode permitir que o Brasil continue no arbítrio, que o Brasil continue com um desrespeito básico à norma constitucional objetiva. Não dá para a gente aceitar que tenhamos uma próxima eleição sob censura. A censura é inconstitucional no Brasil e nenhuma eleição num país democrático pode ser feita sem liberdade. Então, Hugo Mota, tua missão é muito simples. PEC para detonar a lei do Estado de Direito, que está causando esse terror, e outra PEC para a anistia. Você aprova isso e acabou a conversa. Não são cláusulas pétreas essas PECs. Então não haverá motivo para elas serem consideradas inconstitucionais. A não ser que aí saia o decreto de que estamos realmente vivendo em um regime de exceção. A não ser que alguém aí decrete, como fez Getúlio Vargas, né, em dezembro de 1937, e decrete o Estado Novo Tupiniquim. Mas isso não vai acontecer. Bom, pelo menos eu espero, né? Mas vamos pela regra, vamos pela democracia, vamos resolver esse troço, já encheu o saco. Para a gente que trata desse assunto todo dia na mídia, já encheu o saco. Para a maioria do povo esclarecido que nos escuta, já encheu o saco já estourou. Nem encheu, estourou. As pessoas não têm mais paciência. A gente quer um país pacificado. Agora, o André Mendonça, ministro do Supremo, lá em Georgetown, na Universidade de Georgetown, perto de Washington, fez uma previsão que essa pacificação brasileira só em 2026. Será? Será? Bom, talvez André Mendonça, que vai estar no Tribunal Superior Eleitoral, junto com Cássio Nunes Marques, garanta, talvez ambos garantam, que nós vamos ter uma eleição livre, sem censura. Se for assim, opa, perspectiva ótima. Mas quem garante que isso vai acontecer? Ou vamos ter a repetição das duas últimas eleições no Brasil? Isso não pode se repetir. Isso é uma maldade com o povo brasileiro. O mundo está mudando, o mundo está avançando. Vem aí a evolução aceleradíssima da era digital para a era quântica, e o Brasil está na idade da pedra da democracia. Estamos no paleolítico
do Estado de Direito. Isso é ridículo o que a gente está passando. A gente não merecia estar passando por isso. Ou merecia? Ou merecia? A turma que fez o L, a turma de os idiotas, né? Muito ricos que fizeram o L, talvez mereçam, mas a gente, povo trabalhador honesto, não merece passar por isso, não. Não merecemos passar por isso. Por isso temos que protestar, lutar para esse Brasil voltar à normalidade. Do jeito que está, não tem condição. Então, Hugo Mota, jovem presidente da Câmara dos Deputados, dupla missão. PEC para revogar a imbecilidade do 359-LM da Lei de Segurança Nacional ou do Estado Democrático de Direito, né? E a anistia. Sem anistia, isso aqui não vai andar para frente. Se o Congresso não aprovar a PEC da anistia, o Congresso merece ser banido da face da terra. Não merece ser chamado de Congresso Nacional. Merece ser chamado de qualquer coisa que você queira chamar, menos um parlamento digno do povo brasileiro, honesto, que quer desenvolver, crescer, estudar e evoluir. Só isso. Ponto. Marcília, agora vamos analisar mais uma reportagem aqui da Gazeta do Povo, que também fala sobre o Supremo, porque a Gazeta vem trazendo aqui o papel do PSOL, né, no Congresso, que tem pouquíssima representatividade, mas que usa essa relação aí com o Supremo para impor as próprias vontades no Congresso, né? Acho que você está sem áudio, Marcília. O Vitor está me avisando aqui. Opa, voltou, eu tinha desligado. Eu queria, antes de tudo, parem as máquinas, né? Porque o Pousonoff, eu preciso fazer esse registro aqui, o Pousonoff, ele escreveu um artigo hoje na Gazeta chamado Como Acompanhar a CPI das bets sem cair em depressão. E em certo momento ele me cita, e olha o que ele faz, Rossana. Depois, essa Serrão, para você ver, você fala que eu sou muso, e olha o que o Pousonoff fala de mim. Ele diz o seguinte: por algum motivo, Tosi perguntou ao André Marcília, e ele vai entrando e diz assim: André Marcília, como o comentarista, advogado, militante da liberdade de expressão e galã da quarta idade. Galã da quarta idade. Rossana, você que ouve tantos elogios do Serrão, o que eu faço com o Pousonoff, que me chama de galã da quarta idade? Eu até perdi aqui a concentração. Olha, isso aí é calúnia, injúria e difamação. Sem dúvida. Não, eu vou mandar um recado pro Paulo Pousonoff aqui, não no ar, mas vou mandar uma mensagem aqui para ele. Poxa, né, Pousonoff? Vou deixar um recado aqui para ele, Marcília, pode deixar. Paulinho! Não. Ô, Juninho, você pegou pesado, Juninho. Pô, que maldade, hein? Ô, meu muso, sou solidário a você, hein? Você é a fonte da juventude. Eu recomendo que todas as pessoas que se sentiram indignadas, vamos, agora a gente precisa ir lá nas redes do Pousonoff e reclamar disso. Lógico, depois de ler o artigo do Pousonoff, a coluna, e depois acabem com o Pousonoff. Afinal de contas, isso não se diz, não é, Serrão? A gente precisa botar ordem nessa casa. Isso não é liberdade de expressão. Isso é. A gente só não reclama ao Supremo. Só não vamos reclamar ao Supremo porque, né, aí, Paulinho, seria muita maldade com o Juninho, né? Mas vamos deixar a reclamação registrada internamente na Gazeta do Povo, que aqui tem um corregedor dele. Corregedor de Juninho. Dá uma reprimenda nessa criança que pegou pesado demais. Como diz um amigo Rodrigo meu, muito afim. Vou dar o nome do juiz corregedor, Rodrigo Sierpinski. Dá um jeito nessa criança. Olha, tem um grande amigo meu, uma pessoa muito justa e ligada muito à liberdade de expressão, que sempre disse que liberdade de expressão não é liberdade de agressão. E gosta de escrever isso numas decisões em caixa alta. Um rapaz meio que nem o Pousonoff, assim, quase tão sem cabelo quanto ele, né? Mas enfim, olha, o Pousonoff, haverá vingança.
a vingança virá a cavalo. Bom, enfim, mas falando sério, eu agradeço aqui a menção do Pouzunov, que é um querido, meu companheiro ali também de programa Última Análise, e por conta dessas discussões incríveis do Última Análise, eu ia falar do Quarta Análise, do Última Análise, que ele veio com essa de que eu sou um galã da quarta idade. Mas, enfim, vamos lá para a Última Análise, que é lá que essas bizarrices às vezes pintam também. A conversa é profunda, mas às vezes vem isso pela frente. Eu não faço a menor ideia, Rosana, qual era a questão que você trouxe, você vai ter que falar de novo. Eu vou trazer sim, Marcília, mas quero dizer que o pessoal do chat aqui já saiu em sua defesa. A Elizabeth Queiroz disse: o que importa é ser considerado um galã. O Rio do Caldas deu risada, falando: a quarta idade me quebrou. E tem mais um comentário aqui, da Helenita Vitória. Esse comentário que você vai gostar, hein? Marcou teu arroba e falou: inveja mata. Olha aí, viu, Marcília? Então não fica triste, não. Mas o que eu estava te falando era sobre essa estratégia do PSOL aí, que é um partido quase sem representatividade no Congresso, mas que se utiliza exatamente do STF para impor as próprias vontades, né? Pois é, isso é um ponto, você sabe que é um ponto muito interessante. Eu até estava outro dia discutindo isso num debate, e foi levantada até a possibilidade que, de alguma forma, o próprio Congresso limite a possibilidade, ou crie algum tipo de limitação da possibilidade que os congressistas fiquem levando todas as suas próprias questões para o STF. Hoje em dia isso é muito comum, né? Inclusive, no caso, eu até comentei, no caso do Glauber Braga, né, eu acho que a grande vantagem da discussão que estava sendo feita ali é que os próprios pares estavam discutindo até que ponto que ele pode ir, que um mandato pode ir, que um parlamentar pode ir. Será que chutar o outro é o limite ou não? Bom, quem tem que decidir isso é o Congresso. O Congresso não decide mais nada. A gente tem dito que o Congresso tem sido retirado da sua função nobre de decidir as coisas em nosso nome, porque eles nos representam, mas os próprios parlamentares são os primeiros, sobretudo os da oposição, sobretudo os de algumas figurinhas, né, carimbadas, Lindenberg e outros mais, sobretudo uma tal de uma bancada do PSOL, a bancada feminina do PSOL, uma coisa do gênero, que toda vez é bancada feminina do PSOL, que fica levando para o STF todo e qualquer entrevero que acontece entre os parlamentares. E também questões que possam motivar o STF a criar algum tipo de censura. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim, porque você alimenta a garganta de um monstro que já está bem grande e com uma bocarra gigantesca aberta sobre todos nós. Isso é péssimo, mas esses parlamentares não percebem que, ao alimentarem o STF, eles acabam fazendo com que o STF destrua a própria instituição parlamento, e inclusive o próprio governo, porque o governo hoje, ele, seja de direita, esquerda, está na mão do STF. Hoje, o Congresso, de direita, esquerda, está todo mundo na mão do STF. O STF hoje serve, vamos dizer assim, à esquerda porque quer. Porque se amanhã o STF voltar sua mira contra a esquerda, ela acabou, ela não tem força nenhuma. O Congresso de esquerda não tem força nenhuma. Então, eles alimentam o STF, mas o STF é um aliado que pode amanhã mudar de lado. O STF tem seus próprios interesses, sabe-se lá. Então, é muito ruim tudo isso. Parlamentares que destruam o próprio parlamento. Mas, infelizmente, a gente está dentro desse lugar, Rosana. E eu vejo com muita dificuldade que isso mude. Porque o próprio STF fica reclamando que o problema é que a gente é muito provocado, o problema é que vem muita coisa aqui para a gente. Não é verdade. Tenta você, pessoa comum, chama o teu advogado, pega aquela tua causa lá e tenta fazer chegar no STF, ser julgada por alguém. Tenta fazer o seu pedido ser avaliado por um ministro, mas não vai nunca ser avaliado. Não vai mesmo. Então não é que eles julgam tudo e todos, eles julgam o que eles querem. Eles escolhem quem eles julgam, eles escolhem o que julgam e eles escolhem quando julgam. Então alimentá-los é uma forma de permitir que eles façam a melhor escolha para eles, né? Porque não é verdade que eles julgam tudo que lhes cai na mão, julgam o que querem. E o parlamento serve
vamos dizer, coroinha dessa história, né? Ajuda ali, sacristão, ajuda a missa, essa missa fúnebre que o STF tem feito essa missa de sétimo dia que o STF tem feito em favor da Constituição que eles próprios mataram. E só para registrar aqui, né, Serrão, a gente tá falando exatamente sobre o PSOL, porque já são 50 ações do partido no STF. É coisa pra caramba, né? Muito. E o PSOL, a Rede, o PT um pouco menos, o PDT também bastante, são os partidos que consagram o sistema juristocrático tupiniquim. A juristocracia no Brasil, que é sinônimo de rigor seletivo ou perdão conveniente, ela opera sempre da seguinte maneira: um partido político ou um parlamentar desse partido de esquerda aciona o Poder Judiciário. Isso justifica que o Judiciário tome uma decisão política. E aí, o que acontece? O Judiciário está agindo politicamente, mas sem agir politicamente. O papo é esse. Não, ele está respondendo a uma demanda legítima de um partido. Essa é a malandragem. Esse que é o jogo que não poderia estar acontecendo. E, veja, quando você tem, imagina o absurdo que você tem de parlamentares ou partidos políticos eleitos pelo Congresso Nacional, partidos que dependem do fundo partidário, né, do fundo eleitoral, e esses partidos eles entram na justiça contra o próprio parlamento, contra a decisão do parlamento. Ou seja, eles são sabotadores da própria democracia, eles são corruptores do próprio princípio democrático. Isso é um negócio hediondo, é um crime politicamente hediondo. Não precisa estar no Código Penal para ser um crime condenável. Esse é um crime politicamente condenável. Partido político é para quê? Para fazer política. Política é a arte do que fazer. Quando o partido político entra com uma ação para não deixar o outro fazer, ele está corrompendo a atividade política. Então, o que PSOL, PT, PDT, Rede e afins fazem com a política brasileira, eles estão corrompendo a política brasileira. Eles estão destruindo os fundamentos do Estado democrático de direito. Eles estão promovendo a mais hedionda juristocracia. E aí, depois todo mundo sai jogando a culpa só no Supremo. Não! Parece que tem um poder que está acima do Supremo, que opera esses mecanismos e que comanda o Brasil. Não é isso? É isso, está na cara que é isso. Então cabe ao segmento esclarecido da sociedade brasileira denunciar isso, mudar isso, tem que mudar isso, não dá mais para ficar nesse estado de coisas. Esse país precisa voltar à normalidade. Eu vou insistir todo o tempo. Precisamos de um judiciário enxuto, acessível, competente, ágil, barato, que faça justiça, e não isso que estamos vendo hoje. Injustiça, perseguição, atentado ao Estado de Direito, abuso de autoridade, e pior, com a conivência do político canalha, do partido político que não tem compromisso com a democracia. É esse Brasil que nós temos a obrigação de mudar. Por isso, na próxima eleição, primeira missão, eleja o melhor dos 2 senadores a que você tem direito. Segundo, escolha com competência real aqueles que vão ser seus representantes na Câmara dos Deputados e nas Assembleias Legislativas Estaduais. E, junto com isso, pense quem vai ser um candidato a presidente comprometido com mudança concreta, porque do jeito que a coisa está no Brasil, é lixo. O PT transformou a gente numa grande lixeira. O Brasil hoje é uma lixeira total, patrocinada por esses caras que não têm compromisso nenhum, menos 13, com a democracia. Vamos receber agora Guilherme Fiuza, que participa sempre com a gente às quartas-feiras. Bem-vindo, Fiuza. No seu texto hoje na Gazeta do Povo, você fala sobre o novo Mapa Mundi, né, que o IBGE resolveu todos os problemas do Brasil da noite para o dia. Exato, Rosana, muito bom estar com você novamente, com o Serrão, com o Marcília.
Eu também estou com uma voz de locutor da AM da madrugada, mas eu queria, em primeiro lugar, Rossana, trazer o meu repúdio a esse ataque do senhor Paulo Pozonoff ao Estado Democrático de Direito, né? Ele, ao dizer que o Marcílio é um galã da quarta idade, isso aí não é uma opinião, né? Isso aí é uma desinformação. E eu queria saber se essa delegação, que fala muito bem lá com o Xi Jinping e vai decidir a regulação do TikTok, também não poderia dar um jeito nessa liberdade excessiva do senhor Paulo Pozonoff. Tá, Rossana? Se você puder, você manda esse recado para ele. Pode deixar, Fios, eu vou mandar mais essa mensagem aqui para o Paulo, sim. Mas vamos falar aí sobre esse texto que você publicou hoje na Gazeta do Povo? Acho que, pegando aí o embalo da conversa de vocês, o IBGE apresentando um mapa mundi ao contrário, né? É claro que isso é um escárnio. Agora, a pergunta é a seguinte, e aí pegando também a questão dessa missão chinesa aos domínios do companheiro Xi Jinping, né? Bom, esse estado de coisas em que você, né, tem, por exemplo, a primeira-dama apresentando um filme brasileiro, né, que é um filme vencedor do Oscar de melhor filme estrangeiro, que é um filme que denuncia os abusos da ditadura, ela está apresentando isso na China, né, como um símbolo pedagógico para os chineses. Então, assim, na época do Caceta e Planeta, se colocassem essa piada, ia dizer que forçaram demais no roteiro. A piada do Mapa Mundi invertido, também na época da TV Pirata, do Caceta e Planeta, seria considerado sem graça, porque inverossímil, impossível, né? Mesmo no apogeu da estupidez. Só que isso acontece. Então, o ponto que eu quero trazer é o seguinte: esse estado de coisas, né? Serrão tem trazido muito bem essa questão. O país não pode investir na confusão. O país não pode investir no mal-entendido, o país tem que retomar um pouco de normalidade. Agora, essa confusão ela tem muitos sócios na sociedade brasileira, e eu não estou falando do PT, eu não estou falando de autoridade constituída, eu estou falando da sociedade. Quem é que olha a Janja apresentando o filme do Valtinho aos chineses para denunciar uma ditadura e acha isso normal? Quem é que olha para o presidente do IBGE apresentando um mapa mundi de cabeça para baixo, dizendo que isso é simbólico, né, de uma importância do sul global e aquela, enfim, aquela beleza, né, de retórica surrealista? Quem é dessa sociedade que não está gritando contra a confusão? Quem é desse aí que acredita nisso? Eu vou deixar aqui minha opinião. Ninguém. Vamos trazer um pouco mais para o concreto, né? Estava falando aí da gente da OAB, né, que deixou de ser a OAB, a Associação de Jornalistas, ABI, esse trecho, essa parcela do parlamento que apoia esse regime atual, a classe artística, né, o Walter Salles Júnior, a Fernanda Torres. Vocês acham que o Walter Salles Júnior e a Fernanda Torres acreditam que o Lula é a providência democrática contra o fantasma da ditadura e que você vai ensinar isso na China? Não é possível, a não ser que alguém tenha feito ali um transplante de neurônios. Porque é claro que eles sabem que isso tudo é uma encenação de quinta categoria.
O IBGE, né? O IBGE, que é o guardião, né, dos indicadores. Todo regime que flerta com o autoritarismo obscuro, ele começa assim, ele começa tentando mexer nos dados oficiais, mexendo. Na Argentina a gente viu isso. Né? No kirchnerismo, eles tinham ali ostensivamente uma ação parecida. Dizem, né, uma parte dos técnicos do IBGE tem falado sobre isso. Né? Olha, estão querendo mexer na formação do indicador. Isso aí, quer dizer, quando de fato é consumado, isso é um tipo de corrupção mais grave que pode haver. Você está corrompendo a história. Você está corrompendo, né, a base de realidade para você governar, para você existir como sociedade. Então, o IBGE vai, né, quer dizer, com um presidente que todos sabem, né, de onde vem, da militância lá do PT, ele vai apresentar um mapa mundi de cabeça para baixo. Esse vexame, né, essa piada de mau gosto. E aí eu pergunto, os grandes economistas brasileiros da ala, que ou transigiu ou apoiou esse projeto aí, como é que eu vou chamar? Esse bloco, né? O Brasil hoje é governado por um bloco, os três poderes viraram um bloco. E como sempre diz o Serrão, né? Tem que... A letra da lei, ela está turva. Então ela tem que ficar mais clara. Agora, se a sociedade acha que é assim, que deve funcionar a representação pública, então ela tem que pedir uma Constituição que diga os três poderes agem como um bloco. Não tem mais essa ideia de harmonia com independência, não, é um bloco. Agora, quantos desses aí que apoiam esse regime acreditam que isso é uma solução democrática? Quantos desses acreditam que o mapa mundi de cabeça para baixo não é uma vergonha e um atentado à credibilidade do IBGE? Eu vou citar, né, alguns dos mais conhecidos, que são aqueles que nos legaram o Plano Real. Eles acreditam nisso? É claro que eles não acreditam nisso. É claro que eles não acreditam em nada disso. Então, na minha modesta opinião, a elite acadêmica de economia não acredita nessa encenação de poder né, que governa o Brasil hoje. Essa elite jurídica tampouco. Minha opinião. Né? Eles acreditam que a Janja vai ensinar os chineses como é que é a democracia com o filme, tarará, porque o Brasil tinha uma ditadura até ontem, quando o Lula foi eleito e salvou. É claro que não acreditam, né? A imprensa, essa imprensa aí, acredita nisso? É claro que não acredita. Você precisaria ter mergulhado num transe de estupidez para você acreditar nessas coisas, você acreditar que essa política do IBGE, né, é um negócio que tem sentido. Vai lá, apesar dessa imprensa toda degenerada, né, mas vai lá no Estadão, na Folha, na TV Globo, no Globo, na Veja. Eu não estou falando para você ir lá e conversar com... Né, eu não conheço essas redações hoje em dia, mas eles devem ter colocado alguns autômatos capazes até de acreditar nisso. Mas vai nos veículos, vai em quem responde por esses veículos. Eles acreditam nisso? Eles acreditam que o Lula... ninguém tem mais responsabilidade fiscal do que ele, como ele mesmo declara? É claro que não acreditam.
eles acreditam que essas tentativas, como o Marcília estava dizendo, né? E aí, né, Marcília, esses colegas seus que vêm te questionar, né? Pô, você é contra a regulação, você é um advogado. Olha, eu acho que para a pessoa estar despistada a esse ponto, de alguma maneira, ou ela foi embora do país por muito tempo, né? Alguma coisa ela deixou de olhar. Porque nós estamos diante de uma situação caricata, absolutamente caricata, primária, não tem sofisticação alguma. Ah, não, porque o TikTok tem um viés e eles foram discutir lá com o Xi Jinping se dá para... Quem é, Marcília, entre os seus colegas advogados que você respeite, não aqueles que você não respeita, entre os que você respeita e vale a pena o diálogo, quem é que acredita que isso é uma tentativa democrática de melhorar o ambiente da liberdade de expressão, pelo amor de Deus? Então, qual é o ponto, Rossana, que eu quero chegar para concluir? Essas caricaturas, essa bizarrice, né, que coloca aí os nossos colegas em justa indignação, e eu nunca vi nem Serrão, nem Marcília, nem Rossana, nem Pousonoff, dizer assim, para mim chega. Ninguém aqui vai dizer para mim chega, porque não pode, né? A gente não tem esse direito. Né? Enquanto a gente está aí, está vendo e tal, a gente vai ter que fazer o nosso trabalho, que é tentar fazer modestamente o nosso crivo, a nossa análise e tal. Agora, é claro que chega num ponto de desafio, até de paciência mesmo, né? Porque, como falei, é absolutamente primário. E aí essas pessoas, né, esses veículos que estão tratando esse conto de fadas aí, né, como uma saída democrática, que vão fingir, né? Poxa, esse negócio do IBGE, eu por um tempo eu me belisquei assim, fiquei pensando, será que isso não é exatamente isso? Porque às vezes tem, né? Pode ter um meme que te engana, né? Ou alguém que pegou uma imagem, porque tem muito isso mesmo, né? E a gente, o grande árbitro da lisura hoje de informação é o próprio consumidor da informação, senão você vai ter que censurar tudo, né? Você tem que olhar, você tem que checar a fonte, de onde veio. Não tem problema nenhum fazer isso. Né? Essa premissa de que se passar alguma coisa falsa que pareça verdadeira, isso vai colocar a democracia em risco. Não, essa é a premissa de quem quer censurar. Né? Mas é claro que tem que haver o espaço para você checar a fonte. E esse negócio do mapa do IBGE, eu fui checar, falei, não é possível que isso esteja acontecendo. Aí tinha um post do Márcio Pokman, que era uma coisa escrita, podia ter sido escrita pelo Bussunda, assim, no auge do seu escárnio, né, contra os tecnocratas e tal. E eu fui perguntar para as pessoas que trabalham comigo, mas é dele mesmo? Poxa, é dele mesmo. Então, diante de uma situação como essa, mexendo em algo tão essencial, né, em termos de alicerce de sociedade, se você vai avacalhar o IBGE, você avacalhou tudo. E parece que é isso que está sendo feito. E não tem, né? Assim, você olha em volta, não tem uma coisa tipo assim, não, aí está demais, aí chega, né? Aí eu volto, né, ao Edmar Baixa, ao Pércio Arida, ao Armínio Fraga, esses grandes, monumentais, né, economistas intelectuais brasileiros, com grandes serviços prestados, né? Vem cá, vocês estão vendo isso aí, vocês apoiaram o voto no Lula, né, contra o legado do Paulo Guedes, que aparentemente, né, vai ver que a gente entendeu alguma coisa errada, mas que era o legado da responsabilidade fiscal que vocês ensinaram. Aí alguns, sei lá, acreditaram que então vocês estavam defendendo o voto no Lula porque vocês iam compor o governo, ou ia ser um governo desses, né, de uma certa convergência.
que não fosse um governo da militância rasa petista, mas é um governo da militância rasa petista, porque é o Haddad, o ministro da Fazenda, é o Mercadante no BNDES, é o Pockmann no IBGE, e por aí vai. E é a Glaze que discute economia, que discute câmbio. Então, eu queria, como sempre faço aqui, honestamente e com um espírito construtivo, perguntar a essas pessoas que deram o lastro, que dão o lastro a esse poder que está aí. Tá bom para vocês? É isso mesmo que o IBGE tem que fazer? Vocês estão à vontade com a recomendação eleitoral que vocês fizeram? Porque é o seguinte, se vocês fizeram a recomendação e estão quietos, as pessoas que acreditaram em vocês e na recomendação de vocês estão achando que para vocês isso está correto, né? Então, hoje vocês são parceiros dessa pantomima. E aí eu fui mais específico em relação a isso, mas falo sobre toda essa sociedade. Juristas, entidades de classe, representantes, acadêmicos, artistas, empresários. Está todo mundo achando, né, que o Brasil é o suprassumo da democracia, que a sanha de regular a rede social é realmente, né, para salvar, para a gente ficar só com o Jornal Nacional, que é o único veículo, né, a única fonte, a única voz que você pode acreditar é o Jornal Nacional e alguns desses, porque os jornais até eventualmente têm falado, opa, peraí, tanto na parte econômica quanto na parte do direito, na parte judiciária, a gente vê aqui e ali ressalvas e tal. Mas então, o que é para ficar estabelecido? É preciso regular as redes, eu não vou nem falar as palavrinhas, porque elas são enganosas, né? Não vem me falar de direita, porque quando você fala de direita, todos os enganadores sorriem de orelha a orelha, porque a direita é associável ao AI-5, aí a historinha do Valtinho fica redondinha. É a direita, mas a direita é do AI-5. O meu filme está mostrando que o fantasma da ditadura está aí. Então a gente vai e vitamina o Lula. O Lula e a sua forma atual de poder como a grande e única providência democrática, e você só pode confiar naquilo que você vê no Jornal Nacional. Eu queria muito saber, Rossana, quantos, que parcela dessa sociedade que dá o lastro a esse estado de coisas, né? Ela dá o lastro, porque o Brasil ainda não é a China do Xi Jinping, que não precisa de lastro. Até agora, pelo menos, precisa, né? Os que estão no poder, eles dizem, não, isso é pela democracia, isso é pela liberdade de expressão. Eles ainda estão dizendo isso, eles não estão dizendo assim, não, é porque a gente quer, a gente manda e vocês obedecem. Eu acho que não chegamos nesse ponto. Então, precisa do lastro. Eu queria saber, esses que dão o lastro, né, que olham para a Janja ensinando democracia na China e para o Mapamundi de cabeça para baixo do IBGE, eu queria saber se está tudo bem para eles, se é isso aí, se eles são realmente sócios, né, se eles endossam essa forma de poder. Tá, então essa foi a participação do Guilherme Fiuza, sempre às quartas-feiras aqui com a gente. Quero agradecer você que está acompanhando a gente, pedir para você que está no YouTube para deixar aquele like ali, ó, que isso nos ajuda muito. Fiuza, muito obrigada por mais uma vez abrilhantar o Sem Rodeios aqui. Obrigado, Rossana, Marcília, Serrão, e até quarta que vem. Jorge Serrão, muito obrigada. Valeu, sucesso total. E hoje, à noite, 19 horas, horário de Brasília, teremos um direito de resposta no Última Análise. E o novo significado de ADPF. ADPF, depois dessa de dizerem que o Marcília é da quarta idade, significa
a análise do Pouzonov fulminou, ADPF. Até amanhã. Serrão se concentrou, hein, para mandar essa piada, hein, Marcília? Obrigada pela participação hoje. Ele se concentrou e eu fiquei ali com medo do F. Eu fiquei esperando chegar no F o que havia. Ainda bem que vem fulminou. Mas boa tarde para você, toda a audiência. Agradeço a solidariedade do Serrão, do Fiuza. E melhoras, né, Fiuza, para nossa voz, senão a gente vai ter que montar aqui na Gazeta um programa às 2 da manhã, recomendando boleros e músicas do Robertão. É isso. Um abraço para vocês, até amanhã. Não, sem programa às 2 da manhã que a gente não tem apresentador para isso, pelo amor de Deus, não vou inventar essa não. Quero agradecer então você que ficou com a gente até aqui e continua aqui nesse link porque já já vem o Entre Linhas coladinho no Sem Rodeios. A gente volta amanhã ao vivo a partir da 1h30 e claro que eu espero todos vocês. Tchau!